Bem, olá a todos, olá a todas, bem-vindas e bem-vindos. No programa passado, nós evidenciamos o quanto a pandemia da Covid-19 funciona como uma lupa que vem clarificar as contradições da sociedade na qual nós estamos inseridos, envolvidos, existindo, né? Então, a gente também no programa de hoje queria dar continuidade um pouco dando alguns destaques, alguns dados econômicos, para que a gente possa também entender em que contexto está funcionando essa CPI da Covid e do genocídio. E o primeiro dado que talvez seja interessante a gente resgatar é com relação ao Produto Interno Bruto Brasileiro, o PIB, de 2020. Apesar de a gente ter tido uma queda da ordem de 4%, o PIB brasileiro em 2020 alcançou o patamar de 7,4 trilhões de reais, mesmo tendo sido um ano altamente afetado pela Covid-19. Como o IBGE estima que a população brasileira é de 212 milhões de habitantes, se nós pegarmos o Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro do ano passado, com a estimativa da população brasileira do ano passado, nós vamos encontrar um PIB per capita por família de 4 pessoas de R$ 11.500 mensais. Então, se a gente fosse fazer essa divisão dentro dessa estatística, cada família brasileira estaria recebendo hoje R$ 11.500 mensais, uma família de 4 pessoas, o que daria para qualquer família, numa economia justamente distribuída as suas riquezas, viver de uma forma modesta, mas de uma forma muito tranquila, sem estar afetada pelas opressões de nível social, de nível econômico, de nível cultural, como a maioria das famílias brasileiras vivem. Ocorre que no Brasil de 2020, apesar de nós termos um PIB tão alto de 7,4 trilhões de reais, a nossa distribuição de renda, de riqueza, é bastante concentrada, né? E do ponto de vista da organização do trabalho, nós temos apenas 44 milhões de empregos formais para quase 15 milhões de desempregados, quase 6 milhões de pessoas em desalento e em torno de 38 milhões de pessoas sobrevivendo na informalidade ou em subempregos, né? Então, isso daí é uma das questões centrais que afeta a conjuntura econômica, social e política do Brasil nos dias de hoje. Portanto, dentro de uma conjuntura como essa, né, espera-se ou esperava-se que o Estado brasileiro, por meio do seu governo federal, adotasse políticas, né, que envolvesse a criação de empregos, a formação qualitativa da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude. Mas o orçamento de 2021, o Brasil fez cortes em saúde, educação, ciência e tecnologia e aumentou o aporte em armas, em defesa. Alocar recursos do ponto de vista do orçamento não é uma questão econômica, mas é uma questão política. Então eu gostaria de chamar a atenção para isso, porque o contexto em que a CPI da Covid-19 acontece dentro dessa contradição. Você tem um PIB alto, você tem poucos empregos formais, grande contingente populacional na informalidade ou no subemprego, e o governo federal brasileiro, em vez de aumentar os aportes na área de saúde, de educação, tecnologia e ciência, ele fez diminuir. E em vez de adotar políticas de criação de empregos, ele não utiliza a força do Estado para criar absolutamente nada, né? Ocorre que em plena pandemia, com o PIB caindo em 4,1%, com a massa de desempregados, subempregados e desalentados estourando níveis recordes,
o Brasil registra a chegada de mais 11 novos bilionários brasileiros na lista Forbes. Né? Então, essa contradição significa o quê? Significa que a crise prejudica, penaliza grandes populações para beneficiar apenas alguns poucos bilionários. Existe aí uma forma de exploração da força de trabalho humana por meio da crise. Os números que se apresentam, pasmem, né, que 42 pessoas físicas no ano passado aumentaram o seu patrimônio em 6 anos, o equivalente a 6 anos de Bolsa Família. Né? Se o Bolsa Família atinge milhões de pessoas durante 6 anos, no ano passado, em 4 meses, 42 pessoas aumentaram o seu patrimônio, a sua riqueza, no equivalente de 6 anos de Bolsa Família. Né? Esse é o contexto onde a CPI da Covid, do genocídio, acontece. E é isso que a gente precisa observar quando vê o atual ministro da Saúde, o Dr. Queiroga, da forma como é o comportamento dele na investigação, na arguição a que ele é submetido, logicamente, enquanto testemunha da Covid, da CPI do genocídio. Né? Ele é uma pessoa evasiva, é uma pessoa que não assume nenhum tipo de responsabilidade diante do quadro, da posição em que ele ocupa enquanto ministro da Saúde. Mas, se nós analisarmos no detalhe, ele apresenta várias contradições. Uma delas é em relação à cloroquina, né? Porque não existe nenhum protocolo afirmando que a cloroquina é um medicamento eficaz. E mesmo assim, o ministro, ontem, né, na quinta-feira, veio dizer que só vai tomar um posicionamento depois que houver uma reunião de um grupo de trabalho dele. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Né? Ele só deveria autorizar a cloroquina depois que o grupo de trabalho dele fizesse a declaração positivando ou negativando. Né? Ele não poderia jamais, na ausência de uma afirmação categórica, técnica e científica diante de um medicamento, diante de um fármaco, liberar esse fármaco, negligenciar a liberação desse fármaco anterior à gestão dele, né? Como ele fez ontem na CPI da Covid. Então, existe aí já um fato, um indício altamente criminoso, altamente negligente de política pública, no sentido de liberar algo que ainda não está autorizado. A segunda questão que a gente também gostaria de chamar a atenção é do ponto de vista daquilo o que já foi feito. Não houve um posicionamento do ministro para condenar o que já foi feito. Né? Tanto os laboratórios que produzem a ivermectina, como a OMS já declararam que nenhum dos dois medicamentos eles têm eficiência e eficácia no tratamento da Covid-19. Mas ser ministro de Bolsonaro já diz muita coisa, né? Quando a pessoa aceita ser ministro de um presidente, de uma política, de uma ideologia que está fazendo a concentrar riqueza na mão de poucas pessoas e espalhar, produzir miséria, pobreza na mão de milhões de brasileiros, a gente percebe, logicamente, que o vínculo que essa pessoa tem com esse grupo não é um vínculo qualquer. E esse foi o papel ontem do Dr. Queiroga. Ele pode ser um grande doutor, pode ter uma grande biografia, mas do ponto de vista político, né, essas evidências, esses fatos concretos, todas essas circunstâncias, esse contexto, essa conjuntura na qual
o governo de Bolsonaro está, o governo federal está e construiu, ele adere, e adere de uma forma muito entusiasta, né, como um defensor do seu líder o tempo todo. Então, a primeira semana da CPI se encerrou ontem, né? Existem muitos elementos que é importante juntar dentro desse quebra-cabeça, mas as escorregadas que ontem o Dr. Queiroga, ministro da Saúde, promoveu, produziu, se encaixam muito bem diante daquilo que os dois ex-ministros disseram, né? Então já dá para a CPI fazer um belo de um resumo dessa semana do ponto de vista do que foram os atos negligentes, as omissões e as intenções do governo federal ao trabalhar em torno de medicamentos que nem o Ministério da Saúde, nem a Anvisa, nem a OMS autorizam como medicamentos para tratamento da Covid. É bom lembrar que, com relação à vacina, durante o ano todo, o presidente da República dizia que só ia liberar vacina depois da autorização formal da Anvisa. Mas a contradição é que ele fez propaganda, divulgou, comprou, mandou produzir, mandou as Forças Armadas produzir um medicamento, que é a cloroquina, que não existe nenhuma autorização, não existe nenhum protocolo, nem dos produtores da droga, nem das agências de saúde, nem do Ministério da Saúde. Como disse ontem o Dr. Queiroga, ainda vai haver uma reunião para definir se é autorizado ou não a utilização da cloroquina como um fármaco universalista para o tratamento precoce da Covid-19. Então, essa semana foi logicamente, a gente vai aguardar agora o desenrolar da semana que vem. As forças estão se digladiando, né? A gente percebe que existem tensões dentro do grupo golpista e vamos aguardar o desenrolar dos fatos na semana que vem. Um grande abraço a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela atenção.